Quero contar ainda sobre o nome do novo estádio do Palmeiras. Para completar, Endrick de volta ao Real Madrid. E viva o Vasco da Gama, que empatou. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Endrick voltará ao Real Madrid na metade do ano. A notícia é bastante positiva para o Palmeiras, já vou te explicar o porquê. Antes, registrar que há decisão na diretoria do Real Madrid de que o Endrick precisa voltar à equipe. Ele foi emprestado para o Lyon, temporada no futebol francês das mais interessantes. São 19 jogos com 8 gols e 6 assistências. No campeonato francês, sua melhor performance, 14 partidas, 5 gols e 6 assistências. Pois bem, a ideia do Real Madrid é que o Endrick volte para formar uma dupla de ataque com o Mbappé. Tendo o Vinícius Júnior aberto pelo lado esquerdo, o Endrick conseguiu mostrar para o Real Madrid que já está pronto para figurar entre os principais. Por que a notícia é boa para o Palmeiras? O Verdão, quando o vendeu, tinha direito a 12 milhões e meio de euros em bônus, de acordo com a performance do atleta no Real Madrid. Isso inclui, por exemplo, prêmios de título da Champions, título do Campeonato Espanhol, prêmio do Golden Boy ou prêmio Copa. Mas a principal receita desse acordo vem de presenças do Endrick como titular, marcando gol, dando assistência ou sofrendo pênalti. Cada gol, assistência ou pênalti sofrido rende ao Palmeiras 35 mil euros. Cada vez que ele atua como titular e joga por pelo menos 45 minutos, e são mais 75 mil euros. Quando ele foi emprestado ao Lyon, essas premiações, esses bônus foram suspensos, mas serão retomados a partir de julho, depois da Copa do Mundo, com o retorno do atacante ao gigante espanhol. Hora de falar sobre o novo nome do estádio do Palmeiras. A W Torre anunciará nas próximas horas que o Allianz Parque passa a ser chamado de Nubank Park. Você sabe, o Nubank, banco digital, comprou os name rights do estádio Alviverde, operação de 50 milhões de reais por temporada, acordo que dura até 2044 e tem reajustes e correções monetárias, ou seja, esse valor vai seguir crescendo. O Palmeiras, no primeiro momento, fica com 15% do valor por temporada. A partir de 2029, esse percentual sobe para 20%. Importante registrar que Nubank Park foi escolhido por torcedores do Palmeiras numa votação popular que acabou na última quinta-feira. Para completar o noticiário alviverde, registrar que Estevão já está se tratando na academia de futebol do Palmeiras. O atacante, que teve lesão muscular grau 4, brigou com o pessoal do Chelsea, não aceitou fazer uma cirurgia que o tiraria da Copa e conseguiu, meio que aos trancos e barrancos, autorização para tentar esse tratamento conservador no Palmeiras, com o sonho, com a ideia, com o objetivo de estar na Copa do Mundo. As chances são pequenas, mas ele tenta esse milagre e conta com a ajuda do Palmeiras. Inclusive, já surgiram fotos do Estevão na academia de futebol alviverde. Bom, eu quero falar com vocês nessa live a respeito de Almada, para repercutir uma informação que surgiu lá na Argentina, que muito interessa a clubes de futebol no Brasil. Deixa eu responder ao Silvio Francisco com um dos principais temas do fim de semana. O Silvio fala sobre Almada no River Plate. A ESPN da Argentina informou que em 20 dias o Almada e o Atlético de Madrid responderão sobre a possibilidade de o jogador ser emprestado ao River Plate. Esses 20 dias não correspondem. Logo que eu vi 20 dias, eu falei, mas por que 20 dias, né? Vale a lembrança de que o Atlético de Madrid está na semifinal da Champions e a decisão está marcada para o último sábado do mês, mais especificamente no dia 30 de maio, tá? Se o Atlético de Madrid passar para a final da Champions, a preocupação toda do Atlético vai ser em decidir esse título, que é o mais importante para a história do clube. E imagino que esse assunto Almada seja postergado. Talvez a resposta em 20 dias é se o Almada topa vir à América do Sul ou não, porque quando o Palmeiras tentou contratá-lo, na janela do começo do ano, antes mesmo de o Atlético de Madrid se posicionar, foi o Almada quem falou, não quero voltar para o Brasil, vou continuar jogando no futebol europeu, ainda tenho lenha para queimar. O que está certo, Silvio, é que no Atlético de Madrid a coisa não vai acontecer. Dos últimos 7 jogos do Atlético de Madrid na Champions, em 6 deles o Almada não saiu no banco, o que é uma grande aberração.
A gente está falando de um camisa 10 que brilhou no Brasil até aí, tudo bem, mas que foi bem na França e é peça importantíssima da seleção argentina. Cara, ele é titular da seleção argentina, ele joga muito com a camisa da seleção. Enfim, não consegue vingar sob o comando do Diego Simeone. Então tá muito claro que o Almada vai embora. A informação que a gente tinha, depois da consulta, da proposta do Palmeiras, é de que o Almada queria continuar na Europa. Agora surge a especulação na Argentina de que existe uma possibilidade real dele virar reforço do River Plate. Se essa negociação avançar, os clubes brasileiros, na minha opinião, têm obrigação de bater na porta do Atlético de Madrid, de bater na porta do Almada e contratá-lo, porque ele é muito, mas muito, mas muito diferente, tá? Tá o Leandro Ribeiro pedindo para falar sobre o Almada no Palmeiras. Houve uma tentativa no começo do ano, mas na oportunidade o Almada disse que não queria vir ao Brasil. Alfredo Ferro Nicola, boa noite. Afinal, o Barbosa vem ou não para o Palmeiras? Vem, tá fechado. Parece que ele não quer vir. Não, tá fechado, ele quer vir sim. Ele não vai admitir publicamente que tá... O Barbosa, muito diferente do Marlon Freitas, está preocupado em não sair pela porta dos fundos do Botafogo. A verdade é que o Marlon Freitas, que jurava, fazia juras de amor ao Botafogo, o Marlon mandou muito, muito mal com algumas coisas que ele falou, especialmente quando ele já, como jogador do Palmeiras, disse que o título mais importante da carreira dele foi um título paulista pelo Palmeiras e não tudo que ele ganhou no Botafogo. O Barbosa não quer sair com essa fama, não quer sair mal, mas está todo acertado. Ele, inclusive, foi poupado do jogo contra o Remo exatamente para não estourar o limite de jogos. A gente só precisa lembrar que o Barbosa só pode ser utilizado pelo Palmeiras em 20 de julho. Então não há por que acelerar esse processo. Confesso que ainda não sei se o Barbosa se muda agora com a virada do mês para o Palmeiras e a partir daí o Palmeiras assume o salário do Barbosa ou se ele vem ao fim desse mês de maio, para que possa eventualmente ser utilizado na Libertadores da América e também no Brasileiro com um limite de jogos. Vale a lembrança de que ele já tem 10, né? Só confirmar se são 10. Barbosa, Botafogo... Barbosa, Botafogo, e quando eu falei brasileiro é sul-americana, né? Porque o Botafogo acabou sendo eliminado da Libertadores. No brasileiro são 10 jogos, então ele pode jogar mais 2. Na sul-americana ele pode jogar todas, porque ainda que ele estivesse na Libertadores, quando acabar a fase de grupos para a próxima fase há uma permissão para inscrição de atletas, tá? O que ele não pode jogar é Copa do Brasil, que se ele joga a Copa do Brasil, aí ele fica impedido de atuar pelo Palmeiras na Copa do Brasil. O jogo de ontem, né? Palmeiras vem de uma sequência não de resultados ruins, mas de apresentação. O Palmeiras não vem jogando bem. O Palmeiras passou a defender 1-0. O Palmeiras passou a defender uma vantagem mínima. O Palmeiras tem muito mais bola para isso, do que isso. Muito mais bola do que isso. Muito mais bola do que vem jogando. Tem investimento, tem jogador. E realmente ontem o Palmeiras começou mal a partida, diferente do que os últimos jogos também. Normalmente o Palmeiras começa até bem, mais ou menos, faz o gol e corre para a área se defender. Ontem não. Ontem o Santos começou melhor que o Palmeiras. O Palmeiras tomou o primeiro gol porque o Santos já tinha tido outras oportunidades antes de fazer o primeiro gol. E aí o Palmeiras teve que jogar diferente. Vê como o Palmeiras pode jogar diferente. O Palmeiras precisou ir para cima do Santos. O Palmeiras foi para cima do Santos porque precisou. Foi atrás do empate, pressionou. No primeiro tempo teve algumas oportunidades, né? Mas aí na segunda etapa o Palmeiras finalmente conseguiu. Perdeu aquele gol do Arias, né? Que o Brazão, defesaça do Brazão com o pé ali. Ele é muito bom nesse enfrentamento. Evitou o primeiro gol do Palmeiras e o gol foi sair no segundo tempo. E ainda veio a virada irregular. A bola bateu na mão do Arias, tudo bem. Mas é um Palmeiras que mostrou que no segundo tempo foi melhor, que pode jogar, que tem caixa, que fisicamente aguenta jogar bem os 90 minutos. Precisa mudar o discurso, né? Toda hora tá cansado. Não tá. Ontem o Palmeiras mostrou isso. Que tem mais bola, que pode jogar mais. Eu acho que algumas coisas precisam mudar. Por exemplo, ontem, o que eu gostei? Eu gostei do meio de campo do Palmeiras. Marlon, Evangelista e Andrés. Evangelista não foi tão bem. Precisa voltar a jogar mais, num outro nível. Mas eu acho que esse meio campo vai evoluir, vai melhorar. Agora, Kelvin não dá, né, gente? O Kelvin de lateral, isso é uma invenção, né? Isso é uma invenção, aquela história de minutagem, aquela história de controle de carga. Aí o Kelvin joga na lateral direita, joga na lateral esquerda, entra de ponta direita. Meu, não dá. Isso aí acho que foi algum pedido, alguma indicação, e tem que botar o cara em campo para tentar mostrar que a indicação foi certa. Não foi, é raro. Não dá. Ele não joga de lateral direita, ele não joga na lateral esquerda, ele não joga de ponta direita. Ele não consegue jogar. Foi um erro. E tenta emprestar, tenta vender, resolve logo para dar espaço para outro. Ou contrata outro, traz o Gilberto, que também não está jogando.
Mas resolve, não fica protelando, né? Tentando achar uma posição pro cara que não vai, não resolve. Então o Palmeiras precisa voltar a jogar melhor, né? Porque o empate ontem em casa foi ruim. O Palmeiras empatou com o Santos, da zona do rebaixamento, em casa, deixou 2 pontos. O Palmeiras perdeu para o Vasco, lanterna do Campeonato Brasileiro, na época era lanterna do Campeonato Brasileiro, perdeu 3 pontos, já são 5. Então o Palmeiras, quando enfrenta os times de baixo, tem se complicado, hein? Tem se complicado. E desses 4 jogos que faltam, 4, né, antes da parada da Copa, deixa eu ver aqui, eu marquei aqui. 4 jogos, Remo, Cruzeiro, Flamengo e Chapecoense. Faltam 4 jogos para a parada da Copa do Mundo. O Palmeiras é líder, 33 pontos. Desses 4 jogos, 2 estão lá embaixo, Chapecoense e Remo. Não pode perder ponto para esses caras. Não pode perder ponto nem para Remo, nem para Chapecoense. Tem que atropelar, tem que ganhar de time que está na zona do rebaixamento. Só não foi pior o resultado de ontem, porque o Vasco tirou 2 pontos do Flamengo também. O mesmo Vasco que tirou 3 pontos do Flamengo, hoje, no Maracanã, saiu perdendo por 2-0 e foi buscar, fez o gol nos acréscimos. O que o Palmeiras fez ontem, o gol nos acréscimos, que foi anulado e bem anulado com a mão do Arias, hoje o Vasco fez o gol também nos acréscimos. Olha, eu confesso para vocês que eu fiquei com medo desse VAR achar um impedimento. Foi ajustadinho, né? A hora que foi pro VAR, eu falei, quer ver que eles vão achar um impedimento nessa hora para o Vasco anular esse gol do Vasco? Anular o gol do Vasco? Aí não sei, não passou as linhas lá, eu não vi ainda, que eu vim aqui falar com vocês, eu não vi as linhas passadas ali, mas eu confesso que eu fiquei com medo. Falei, vão achar um impedimento, vão anular o gol do Vasco. Mas por fim, deu certo, o gol foi confirmado, e o Vasco empatou com o Flamengo, 2-2, depois saiu perdendo por 2-0. O Palmeiras ainda tem, deixa eu ver, é 27 a 33, não é isso? São 6 pontos de vantagem ainda, faltando essas 4 partidas só para acabar essa fase antes da Copa do Mundo, e o Flamengo tem um jogo a menos e tem o encontro, né? Tem o jogo entre os dois, que vai ser no Maracanã, dia 23 aí de maio, a 17ª rodada do Brasileirão. Palmeiras e Flamengo vão se enfrentar, e o Palmeiras tem a vantagem hoje de 6 pontos, e o Flamengo ainda tem um jogo a menos. Mas, repara no que eu vou te falar agora, não sei se você reparou, não sei se vocês olharam, mas repara, volta para trás aí o jogo, eu estava assistindo no Premiere, não estava no canal aberto, estava lá no canal fechado, né, no pago, estava no Premiere. Quando o Vasco fez 2-1, os caras estão de brincadeira, quando o Vasco fez 2-1, de escanteio, gol de cabeça, olha pro placar, olha pro placar, sabe o que estava no placar? 3-0 Flamengo. Os caras estão de brincadeira, não? Os caras estão de brincadeira, não? Esse negócio do torcedor tá trabalhando no futebol envolvido hoje, tá demais, né? Tá demais. Gol do Vasco, 2-1, mas o placar, ó, 3-0 Flamengo. Os caras estão de sacanagem, né? Os caras estão brincando com futebol, com coisa séria. Então era o primeiro gol do Vasco, 2-1. O Vasco que depois foi buscar o empate, 2-2. Foi muito bom pra gente o Vasco conseguir esse empate, porque a gente tá se complicando. O Palmeiras precisa jogar mais, hein, Abel? Você precisa voltar, precisa estar do lado. Não dá pra tirar, pra botar o Kelvin. Aí tira o Kelvin e põe o Alan. Nossa, não dá. Contra o Corinthians, tira o Giá e põe o Felipe Anderson. Meu Deus, o que está acontecendo aí, hein? O que está acontecendo? Alan de lateral direito, o cara é canhoto. Para atacar foi bem, até fez o gol lá que foi anulado. Mas para defender ficou um buraco, quase que o Santos faz ali, ó, mais um gol, mata o jogo. O que está acontecendo? Meu Deus, para de inventar, gente. Para de inventar futebol. Não é tudo isso que vocês estão passando, não sei. Dificuldade, difícil, essas fórmulas. Faz o simples. Deixa o Giá de lateral, deixa o Arthur na esquerda. Tô até tomando água aqui. E faz o simples, que o simples dá certo, o simples resolve. E viva o Vasco da Gama, que empatou, e o VAR não achou impedimento do gol que deu empate no Vasco da Gama. Mas dá uma olhadinha no placar. Dá uma olhadinha lá no placar quando o Vasco foi o primeiro gol. Um abraço, tá?